Essa história do Adriano ter sido localizado lá na Bahia, no interior da Bahia, era para ter trazido algumas respostas para a gente. Mas eu, particularmente, fiquei com muito mais perguntas do que eu já tinha. Como vocês são muito inteligentes, eu vou confiar em você e vou fazer essas perguntas para vocês. Quem sabe vocês me ajudam a entender. Vamos pensar junto? Vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se é a sua primeira vez, eu vou pedir para você já se inscrever no canal. Ajuda a gente a chegar nos 100 mil que a gente está perto, tá bom? E se você quiser contribuir com o canal, do lado de inscrever-se tem o botão tornar-se membro, R$ 7,99 por mês, aí fica a seu critério. Fechou? Olha, o Adriano, que foi preso lá no interior da Bahia. A gente ficou sabendo as circunstâncias, foi amplamente noticiado, fiz live aqui para anunciar para vocês. Era para esse fato ter trazido algumas respostas para a gente, né? Mas eu, particularmente, fiquei com mais perguntas do que eu já tinha. Então, como eu procurei essas respostas e não localizei em lugar nenhum, eu vou passar para vocês. Se você souber, você comenta aqui embaixo, porque eu estou bastante curioso para saber, tá bom? Primeira coisa, por que exatamente ele estava sendo perseguido, o Adriano? Qual era realmente o motivo dele estar sendo perseguido? Parece que é uma pergunta meio óbvia, mas não é. Por causa do seguinte, semana passada o ministro tinha demonstrado lá uma lista dos mais procurados do Brasil e o Adriano tinha ficado de fora, né? A justificativa era, mas é porque o caso dele é Rio de Janeiro. Não é uma coisa que envolva vários estados, não é uma coisa que envolva outro país, por isso que ele não está nessa lista. Tá, beleza. Mas só que envolve outros estados, né? Porque ele foi localizado na Bahia, na costa do Sauípe, fizeram uma operação lá, ele escapou, aí depois acharam ele esplanado, então envolve outros estados. Então, assim, eu gostaria de entender por que a polícia militar do Rio de Janeiro foi lá para a Bahia. Por que o BOPE, que eu nunca ouvi falar que o BOPE costuma assim, fazer essas operações em outros estados, foi para a Bahia, trabalharam junto com a Polícia Civil da Bahia, mas o ministro, semana passada, achou que ele não era fora do estado. Será que ele está desinformado? O que aconteceu? Segunda pergunta que eu quero fazer para vocês. O Adriano, ele tem várias pendências com a justiça, a gente sabe. Mas no caso da vereadora especificamente, ele não tem envolvimento nenhum até agora. Ele não é considerado suspeito, ele não é investigado, porque quem executou já está preso. E quem mandou não se sabe. Mas o nome dele não aparece no inquérito, não é investigado. O que a gente sabe é que talvez então a única motivo que seria para a polícia estar atrás dele, será que é a ligação que ele tinha, sabidamente tinha, com o gabinete do Flávio? Porque a família dele estava trabalhando lá, mesmo sem nunca ter aparecido, mesmo sem ter tido crachá emitido, a família dele trabalhava lá. Só existia essa ligação. No caso da vereadora, por incrível que pareça, ele não é investigado, ele não tem participação, o nome dele não faz parte do inquérito. Então é por isso que estavam procurando ele, por causa dessa ligação com a família? Será que é isso? Terceira pergunta que eu quero falar para vocês. Olha, disseram semana passada, da primeira vez que foram atrás dele, que ele estava na costa do Sauípe. Aquela região eu conheço muito bem porque eu morei ali, 9 anos. Eu morava a 20 quilômetros da costa do Sauípe, eu trabalhava a 10 quilômetros da costa do Sauípe, era pertinho. E a costa do Sauípe, se você não sabe o que é um complexo bem grande, uma área fechada. Dentro dessa área tem 5 hotéis, mais pousadas, mais quadra de tênis, mais centro equestre, mais centro náutico, mais uma vila e mais casas particulares. Você pode ter uma casa lá se você tiver dinheiro para isso. E as pessoas que têm casa lá costumam realmente alugar para temporada. Dizem que essa casa que ele estava normalmente é alugada por R$1.000 por dia. E ele alugou por 30 dias. R$30.000. Então assim, tem uma segurança do condomínio. Para ir para um hotel, para ir para uma pousada, para ir para uma casa, tem que passar pela segurança. É assim mesmo? Qualquer morador pode alugar uma casa para quem bem entender? Pegar o dinheiro, R$30.000 em dinheiro na mão, não achar estranho, não exigir nenhum documento e tá tudo certo? Tá liberado para o cara fazer o que ele quiser lá dentro?
Porque imagina que você tem uma casa lá. Quer dizer que o seu vizinho pode alugar a casa dele para um cara desse e tudo bem? Não tem nenhum controle? A Costa do Sauípe não tem nenhum controle? Quarta coisa, de lá ele foi localizado em Esplanada, que é mais um pouco para o norte, já entrando no estado de Sergipe, dá 160 quilômetros de Salvador. Já é uma cidade bem afastada, tá? Já está quase saindo do estado, é uma área bem afastada, deserta mesmo, e ele foi localizado numa área rural, num sítio afastado de uma área rural de uma cidade afastada. Como que ele chegou lá? Eu procurei essa informação, eu não sei como ele chegou lá. Ele chegou de carro, carro dele, carro alugado, moto, a pé, de jegue. Como que ele chegou lá? Porque é um lugar de difícil acesso. Você entendeu? Como que ele foi para lá? Se não tiver essa informação, eu vou começar a questionar. Porque se não falar assim, olha, ele foi de carro, ele foi de moto, ele alugou aqui e ninguém pediu documento nem nada. Se não tiver como ele chegou, eu já começo a pensar assim, será possível que acharam ele em algum outro lugar e levaram ele exatamente para a área rural, num lugar afastado, porque talvez ele quisesse respirar o ar do campo? Será? Outra coisa, esse sítio era de um vereador de Esplanada do PSL. Veja só, PSL, que é o antigo partido do presidente, que hoje está sem partido. Eu não sei se ele conhecia o Adriano ou não, mas o filho do presidente, o Eduardo, que é líder do PSL, estava na Bahia exatamente nesse fim de semana. E eu não sei o que ele foi fazer lá. Eu não sei com que políticos ele foi conversar, eu não sei qual era a agenda dele. Alguém sabe me dizer exatamente qual foi o propósito do filho do presidente ter ido para a Bahia exatamente nesse fim de semana? O que ele foi fazer lá? Porque o Adriano foi localizado num sítio de um vereador do partido dele. Então, qual será? Tem ligação? Não tem? Quinta coisa, foram localizados dentro da casa, seria do Adriano, 4 armas e 13 celulares. Esses celulares precisam ser periciados, todos, né? Porque eu gostaria muito de saber qual é o conteúdo desses celulares. Porque pensa comigo, se não tiver chamadas feitas por ele em todos os celulares, se não tiver mensagens em todos esses celulares que ele usava, se não tiver nada, será que esses celulares são realmente deles ou será que eles foram colocados lá? Tá entendendo o que eu estou dizendo? Será que isso foi colocado lá ou se era realmente dele? Se era realmente dele, tem que ter usado. E se não é dele, aí eu vou começar a pensar se essas armas também são dele ou não. Então eu gostaria muito de saber o que tem dentro desse celular para saber se de fato ele usava, se esses celulares eram dele, para saber se essas armas realmente eram dele ou não. Mais uma coisa que eu gostaria de saber, como ele foi localizado nessa casa? Porque a área rural da Bahia eu conheço muito bem porque eu morei. Normalmente, nessas cidadezinhas pequenas, você não tem nem nome às vezes na rua e você não tem nem numeração. Então, por exemplo, eu morava num lugar que assim, o vilarejo todo onde eu morava tinha 2 ou 3 nomes de rua só, apesar de ter várias ruas. E as ruas não eram numeradas, então não tinha entrega de correio, não tinha entrega de conta, você tinha que ir num posto retirar sua correspondência para retirar suas contas, chegava sempre atrasado porque não localizava. Então mesmo você sabendo onde a pessoa mora, é difícil você localizar. Como ele foi localizado lá em pouco tempo? Outra coisa, como ele estava comendo lá? Há quantos dias ele ficou nessa casa? Porque a casa, segundo o vereador, que é o dono da casa, não tem estrutura nenhuma. Ele disse que é só uma casa que ele usava como depósito de sal que ele dava para o gado que ele tinha lá. Não tinha assim uma cama direito, tinha uma estrutura básica, bem rudimentar mesmo. Ele mesmo disse, o vereador, que ele nunca passou a noite ali, que não tinha estrutura para uma pessoa dormir. Tudo bem que seja uma coisa rústica, que é mais para se esconder do que para morar, mas assim, você precisa comer. Quantos dias ele ficou ali? Onde que ele estava comendo? Como ele estava se virando? Porque se ele está na área afastada, ele ia ter que fazer deslocamentos para isso. Onde ele estava indo? Onde que ele estava vivendo a vida mesmo, assim, atrás de comida, onde que era o supermercado? Como que ele estava fazendo? Porque é uma área bem isolada. Então, assim, é muito estranho tudo isso que está acontecendo. Eu não sei se vocês entendem.
porque nada faz muito sentido. Ele ter ficado num condomínio fechado que tem uma segurança, passa quem quiser nessa segurança, como funciona lá na Costa do Sauípe, eu não sei, é uma pergunta que eu faço. Como que ele foi parar lá? Ele estava de carro, ele estava de moto, ele estava a pé, como que ele estava se deslocando? Como acharam ele lá? Entendeu? Essas armas e esses celulares vão ser periciados, quero saber o conteúdo desses celulares. Ele realmente usava esses celulares? Eu quero saber se isso tudo pertencia realmente a ele. E qual era o motivo da busca dele? Porque ele não tem envolvimento com o caso da vereadora. O empreendimento deles, vamos dizer assim, tinha, mas não necessariamente passou uma ordem por ele. O nome dele não consta da investigação. O que consta, o que se sabe, é a ligação da família dele com a família do presidente. Isso sim. Então qual foi a motivação principal que levou a polícia a ir atrás dele? Eu gostaria de saber, porque o próprio ministro da Justiça eu acho que não sabe. Porque ele disse que não eram só criminosos que tinham ação em vários estados, então acho que ele não está sabendo dessas coisas. Você sabe alguma dessas respostas? Se você souber, deixa nos comentários para mim, porque eu estou muito curioso. Eu acho que nós vamos ter várias surpresas ainda no meio dessa investigação. Essa investigação está sendo conduzida no Rio de Janeiro, pelo Ministério Público, pela Polícia Civil. O Witzel está por trás disso tudo e nós vamos ter novidades. Tá? Se acontecer alguma coisa estranha, vai acabar aparecendo. Eu quero que vocês fiquem atentos. E se você souber alguma dessas respostas, você me diz. Fechado? Então é isso. Um grande abraço para vocês e eu tô aqui pensando. E já fui.